servir de todo o coração. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus Cristo faz assim na parte final, ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, e só a Ele prestarás culto. Essa é uma determinação do Senhor. Então, irmãos, não é suficiente apenas acreditar na existência de um único Deus. O Deus eterno precisa ser reconhecido e obedecido. Reconhecido e obedecido. Como? Como autoridade moral de todos os seres humanos, como autoridade espiritual. Então, somente o Deus Criador merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, e só conseguimos, e só podemos fazer isso por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é o único que nos leva a Deus. Jesus Cristo, o homem, é o único intercessor entre Deus e o homem. A nação de Israel estava cercada de povos que eram leais a um número impressionante de divindades. E as pragas do Egito tinham mostrado que só Yahvé é Deus. Há uma profunda verdade que o homem só pode adorar a um Deus. Então vejamos rapidamente o que Jesus Cristo nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu costumo fazer perguntas para mim, para que eu possa analisar o que é que estou fazendo, como estou fazendo, e eu passo isso para vocês. O que é que realmente você está colocando em primeiro lugar na sua vida? O que é que tem ocupado o primeiro lugar no seu coração, na sua mente? Irmãos, a gente passa aqui, a nossa passagem aqui na terra é muito rápida. Rápida. A gente não sabe qual é a última vez que você está trocando de roupa. A gente não sabe qual é a última vez que a gente está tendo a oportunidade de abraçar aqueles que amamos. A gente não tem que ficar com o pensamento fixo nisso, mas com o nosso pensamento voltado para Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Mesmo quando nós não conseguimos compreender nada, Deus é fiel, Deus é justo, e Deus faz o melhor. Nós estamos com uma funcionária da igreja que é lotada no nosso acampamento. Ela está na UTI, nova, 40 anos de idade. A saúde não vinha muito bem, fazendo hemodiálise. Então, na sexta-feira, teve lá uma complicação, e somente o milagre do Senhor. Sempre aqui com a gente, domingo estava aqui. Marilu estava aqui. Temos orado, temos apresentado diante do Senhor, dizendo assim: Senhor, faz o melhor para a vida da Marilu. Às vezes a gente não consegue ter um entendimento lógico. Mas, irmãos, a nossa confiança, ela tem que estar depositada em Deus de uma forma tal que haja permissão para o agir completo. Eu digo isso todo culto, gente. O agir completo do Espírito Santo na nossa vida. Porque não são poucas as vezes que nós começamos a limitar a ação do Espírito de Deus. E a ação do Espírito Santo, ela será tão abrangente quanto a nossa, vou usar o termo, concessão, a nossa liberdade para que Ele venha agir.
É a vida. Nós estamos aqui apenas por algum tempo. Então, será que vale a pena desafiar aos princípios bíblicos, porque alguém acha ou pensa de uma forma diferente? Agora, o que é que a gente vê? O Senhor, irmãos, Deus Ele dá liberdade total para a gente. Ele não força a barra. Ele não está dizendo assim: eis que estou à porta e bato com força e chuto a porta, e se você não abrir a porta, eu vou entrar pela janela. Não, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então ele fala também, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. E o que é que ele quer? E farei nele morada. Então, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Isso não quer dizer que a gente vai viver alienado, não, irmãos. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se preparar. Mundo globalizado, você não tem que ser mais ou menos, não. Você tem que procurar ser o melhor. E para ser o melhor, você não precisa pisar ninguém. Você pode ser o melhor naquilo que você faz. O melhor naquilo que você faz. Não importa qual é a sua profissão. Não importa. Não importa se você é um garçom, é um médico, é um engenheiro, é uma lavadeira, é um vendedor, é um empresário, não importa. Procure fazer o melhor. Procure fazer o melhor para o Senhor. Procure fazer o melhor para o Senhor a partir do seu coração. Onde precisa existir a determinação de verdadeiramente viver conforme os seus princípios. Então, o que é que esse Deus tremendo e maravilhoso permite? Lá em Isaías 45, 5, você sabe muito bem que o Senhor diz assim: eu te fortaleço ainda que não me reconheças como Deus. Então, o ser humano adora o que lhe parece importante. Agora, existem deuses externos e internos, mas todos são falsos. Um Deus que não é único não é verdadeiro. Então, o Deus eterno é único. O Deus eterno é soberano. Ele não divide a sua glória com ninguém. E nós podemos observar o cuidado de Deus ao prevenir ao homem que nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra deverá ser fabricada para adoração. Aí já teve gente que disse para mim: pastor, eu não adoro, eu venero. Gente, pega o dicionário, vai ver a parte de sinônimos e antônimos. Não precisa estar com o dicionário na mão hoje, né? Pega no Google, vai lá no Google, coloca a palavra. Aí ele vai dizer o que significa e vai dar o sinônimo. Irmãos, eu procuro falar da maneira mais objetiva possível. Às vezes eu acho que eu sou até um pouco grosseiro quando eu digo certas coisas. Quando eu digo assim, por exemplo, o meu compromisso com o Senhor é dar a palavra. Você vai seguir se você quiser. É problema seu. Então me parece uma coisa meio estúpida, mas não é. Tem que haver um despertamento. Tem que haver uma conscientização, não é, da igreja. E essa conscientização da igreja, ela precisa ocorrer a partir do coração. Mas a gente está ensinando, a gente está orientando. E isso não quer dizer que nós pastores sejamos melhores do que vocês. Nós pregadores sejamos melhores. Não, irmãos. Mas a gente precisa ter um entendimento da vida. Deus não quer que ninguém viva mal. Mas existem pessoas que não estão vivendo bem. Irmãos, olha, tem uma coisa que eu fico me questionando. Eu não consigo entender como alguém que se declara cristão prega a palavra, procura dar
testemunho da palavra. Mas dá a alguém o direito, quando ele vota numa pessoa de esquerda, o direito ao cara aprovar uma lei para o aborto, para matar criancinhas. Olha, eu vi um negócio uma vez, e aí teve uma pessoa lá no gabinete, já tem alguns anos, tá? Às vezes quando a gente faz umas maluquices. Aí chegou uma pessoa que dizendo que estava grávida, tal, com uma criancinha, já tenho esse filho, pastor, eu não posso, eu vou ter que abortar, eu não tenho condições, e tal. Eu disse, a irmã está muito cansada, né? Ah, pastor, eu estou cansado demais. Está com quanto? Na minha época era meses, né? Agora são semanas, né? Está com quantos meses? Aí ela disse, tal. Irmã, eu vou lhe dar uma sugestão. Olha, a irmã pode aproveitar esse tempo que falta para descansar. Não se choque que eu for lá não, né? Vamos fazer o seguinte. Pega esse teu menino maior, mata e deixa o que está na barriga vivo. Que absurdo, o senhor, o pastor me dizendo isso. Você quer matar uma criança que está dentro de você. A diferença entre o embrião e você é a sua idade. Aquilo ali é uma vida. Coisas que chocam. Às vezes a coisa que choca dá aquele impacto. O que é que estou fazendo? Gente, como é que a pessoa pode participar da ceia do Senhor? Como é que a pessoa pode achar que está tudo bem, que pode existir casamento entre pessoas do mesmo sexo? Como é que alguém pode dizer que a ideologia de gênero é algo normal? É normal ter nas escolas o banheiro único? Sangue de Cristo tem poder. Misericórdia, meu Deus. Então, irmãos, são coisas da vida que a gente não tem que... Gente, eu tenho uma irmã, eu não posso dizer o nome, que há muito tempo, ela, durante a vida inteira, ela foi de esquerda e eu recebi, há algum tempo, recebi um telefonema dela, ela dizendo, pastor, o senhor me perdoe. Está perdoado, o que é que foi? Porque eu fui cega durante tanto tempo. Mas agora eu deixei que Jesus entrasse realmente na minha vida. Então, irmãos, é isso. É isso. Eu cresci ouvindo assim, igreja não se envolve em política. Está aí o resultado que está. E o que é que a gente tem que fazer, pastor? Orar. Tem esse projeto aí, eu vou trazer com mais... Eu já olhei esse negócio aí já várias vezes e vou trazer para vocês. É 1902, né? Que, se não me engano, ele precisa ser aprovado, porque o que está aí obriga os médicos a fazer o aborto. Que país nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o final dos tempos, gente. Aí chega alguém e diz, mas isso é mundial. Eu sei que é mundial, a Bíblia não já nos diz. Então nós temos que procurar ter uma vida firmada na palavra. Lá no tabernáculo existia a representação de querubins, mas a figura jamais foi adorada ou venerada pelos filhos de Israel. Se isso tivesse acontecido, não tenho a menor dúvida de que teriam sido destruídos. Então Deus jamais foi representado entre os israelitas por meio de qualquer imagem de escultura. Isso teria sido um sacrilégio de primeira grandeza. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu durante 2 vezes, e eu não permito mais, haja qual for a representação aqui, eu não aceito mais que alguém represente Jesus Cristo ressurreto. Pode representar Jesus Cristo homem, mas Jesus Cristo ressurreto, ninguém representa mais aqui enquanto for pastor nessa igreja. Bote uma voz
mas eu não quero ninguém representando Jesus Cristo ressurreto. Isso é uma coisa tão séria, tão pura, tão sagrada, mas em tal lugar, eu não quero saber quem faz e onde faz, eu quero saber que a responsabilidade aqui é minha. E não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer mesmo. Questão minha. Não me sinto bem. Não tenho condições. O povo de Deus pertence exclusivamente a Ele. E só devemos nos prostrar diante de Deus. O único clamor que chega ao trono de Deus é o clamor que fazemos em nome de Jesus. É por isso que as nossas orações começam em nome de Jesus e terminam em nome de Jesus. A responsabilidade pessoal opera na vida de todas as pessoas, mas opera também na vida coletiva da nação. Quantas coisas o Brasil tem, gente? Gente, a única democracia lá do Oriente, a única, é Israel. Aí vem alguém perguntar assim, pastor, e o direito do povo palestino? Gente, para estudar e para ver o que é que está acontecendo ali. Para estudar que vê que o Hamas são terroristas. Por que é que o Brasil está ficando isolado das democracias? Pelos posicionamentos de autoridades que foram colocadas lá. Alguns foram nomeados, mas muitos foram votados. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, diz assim: aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aquele que pratica o pecado morrerá. A coletividade que pratica a maldade morrerá. Aquele que pratica o bem viverá. Isso é uma afirmação da lei moral da colheita segundo a semeadura. Preste atenção, o pai não participa dos pecados de um filho rebelde, nem os filhos da rebelião dos pais. Somente Jesus Cristo tem poder para nos libertar, concedendo vida abundante na terra e eterna no céu. Somente Jesus Cristo tem poder para mudar o coração de todo homem e fazê-lo voltar para Deus. Aí lembra do texto: eis que estou à porta e bato. Nunca esqueça disso. Segunda vez que estou citando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, então tem que ser pessoal. Tem que ser pessoal. A gente está vendo tantas coisas acontecerem. E vamos ver muitas outras coisas acontecendo também. Deus de poder. O fruto de quem serve a Deus leva a santidade. E o seu fim é a vida eterna. O perdão dos pecados e a liberdade espiritual são resultados do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo. Então, esses resultados alcançam o ser humano quando ele reconhece que é pecador e se arrepende dos seus pecados e abandona. Não existe perdão de pecados sem o verdadeiro arrependimento. E o arrependimento consiste justamente no abandono do pecado. A mudança do curso da vida, em que a vida pecaminosa é deixada decisivamente para trás. Então, o mesmo pecado que se repete na vida de alguém que se diz arrependido, não é a demonstração cristalina de que verdadeiramente não houve arrependimento. É a demonstração cristalina de que verdadeiramente não houve arrependimento. Como é que a pessoa diz que se arrepende e continua fazendo a mesma coisa? A gente tem que ter humildade. A gente precisa reconhecer que a gente não faz tudo certinho, não.
E quem foi que levantou você como juiz do seu irmão? Porque eu, não. Orar todos os dias, pelo mesmo perdão, ou seja, orar todos os dias pelo perdão devido ao mesmo pecado que se repete, não equivale a arrependimento. O arrependimento, a pessoa reconhece o pecado, tem um propósito com o Senhor de nunca mais repetir. Se você sabe que por esse caminho aqui, vai chegar num lugar, vai chegar num ponto, onde você sabe que a sua fraqueza não venha por esse caminho. Estão entendendo o que eu estou falando? O verdadeiro arrependimento faz com que a prática do pecado seja neutralizada. Isso não significa perfeição. Significa vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Então Deus é quem opera tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ah, pastor, eu estou passando tanta luta, tanta dificuldade. Por que Deus está fazendo isso comigo? Não está fazendo nada com você não. Foi você que fez. Foi você que escolheu. Foi você que decidiu. E você vai colher aquilo que plantou. Agora em Cristo Jesus as coisas velhas ficaram para trás. Todas as coisas são feitas novas. Dentro da sua casa, você é responsável pelo que acontece na sua casa. Você pode ter um filho lá de 30 anos, 40 anos, não importa, está sob a sua casa, as ordens são as suas, a responsabilidade é sua. Ah, o meu filho traz a namorada para dormir em casa. Na sua casa, você sendo crente, servo do Senhor, não, aqui não. Pode voltar para sua casa, minha filha. Se for o contrário, pode voltar para sua casa, meu filho, aqui não. Está casado? Não. Não case. Aí você pode vir para cá, não tem nada. Mas assim não. Então se você é crente, você tem que entender que são princípios. Princípios que não devem ser quebrados. E quando são quebrados, geram consequências. E consequências danosas. Uma coisa é a pessoa não conhecer. Outra coisa é a pessoa conhecer. Amém? Então, é necessário reter a palavra da vida, porque somente assim viveremos eternamente com o nosso Redentor. Eu acho que esse é o último texto. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, tentado como homem nenhum jamais foi ou será, e ele resistiu à tentação. Com a tentação, ele nos dá a saída, ele nos dá o escape. Amém? Nós precisamos atentar seriamente para o compromisso de servir livremente e alegremente a Cristo. Fazer e buscar a vontade do Senhor é algo muito especial e gratificante. Equipe do louvor. Fazer a vontade do Senhor é algo muito especial e gratificante. Se alguém puder ajudar com essa criança, eu agradeço muito. As lutas não cessarão. As lutas não cessarão. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? O que Deus espera de cada um dos seus filhos é que sejamos fiéis, obedecendo a sua palavra. As misericórdias de Deus são renovadas em nossa vida a cada manhã. Então o chamado divino é para que tenhamos uma vida de santificação. Eu concluo dizendo que jamais nos esqueçamos a quem servimos, quem habita em nós, quais os seus propósitos e para onde estamos indo. Estamos caminhando para a Nova Jerusalém Celestial. Mas enquanto estivermos aqui,
como discípulos de Cristo, que verdadeiramente sejamos sal da terra e luz do mundo. Ninguém se acha melhor do que o outro, que não é. Isso não existe. Mas quando a gente percebe a falha, a falta de alguém, Deus está permitindo que a gente veja para a gente fazer uma coisa: orar. Não é sair conversando, não, é orar. Pastor, eu só estou compartilhando. Não compartilhe, fique na sua. Compartilhe com Deus. Ore, apresente diante do Senhor. Amém? Glória a Deus, fiquemos todos de pé. Se eu me